A história de nosso estado, contada pelas personalidades que fizeram história. Memória Paranaense. Um projeto da Fundação Inepar. O nosso convidado de hoje no programa Memória Paranaense é o ex-governador do Paraná, José Richa. Governador, começando lembrando pelos seus pais, libaneses que vieram para o Brasil. Meu pai, eu sempre imaginei que o meu pai fosse do Líbano e minha mãe da Síria. Minha mãe morreu muito jovem, eu tive pouca convivência com ela. Mas, recentemente, quando eu estive no Líbano, os parentes, os irmãos do meu pai, com quem eu estive lá, me diziam que não. Minha mãe era também do Líbano, era do sul do Líbano. Então, meus pais realmente nasceram lá, vieram muito pequenos para cá, né? Vieram para o estado do Rio, na casa de uns parentes, e lá eles se conheceram, casaram-se lá, e lá nascemos, eu e o meu irmão, em 1934. E em 1939 minha família veio para o Paraná. Interior do Paraná para se estabelecer como comerciantes. Isto. Meu pai minha família foi para o interior do município de Joaquim Távora. Entre Joaquim Távora e Carnópolis havia um povoado, e existe ainda até hoje, São Roque do Pinhal. Pequeno povoado, né? E lá eu me criei, morando dos 5 até os 19 anos de idade. 14 anos lá naquele vilarejo. Sua infância, sua juventude, tudo foi em área rural do Paraná? Lá, toda passada lá, na área rural do município. Estudei lá, entrei muito tarde na escola, porque não havia escola na época, quando minha família foi para lá. Aí depois minha família mesmo liderou um movimento com os demais habitantes do povoado, até que a prefeitura se viu obrigada a criar uma escolinha. Então, era uma escola isolada, pertencendo ao grupo escolar de Joaquim Távora, onde a gente só podia estudar até o 3º ano. Aí, o 4º ano, eu já vim fazer em Joaquim Távora. Eu me formei lá no primário. Dali, eu fui estudar em Jacarezinho, né? Interno, graças a um imenso sacrifício dos meus pais. Eles davam valor ao estudo, incentivavam o estudo. Mas como davam valor? Um valor extraordinário. A minha família era imigrantes, né? Então acabou despertando em toda a população daquele vilarejo, né? Acabando por conseguir que a prefeitura criasse uma escola naquele pequeno povoado, né? E os meus pais davam tamanho valor que acabaram trabalhando desesperadamente para conseguir, né, que eu estudasse. Então, eu fiquei interno no Colégio Cristo Rei em Jacarezinho. De lá, eu fiz lá todo o ginásio científico na época, né, até o 2º ano. Então, 4 anos de ginásio, 2 anos científico. O 3º científico eu já vim fazer aqui em Curitiba, no Colégio Estadual do Paraná. Fiz o 3º científico, simultaneamente com o cursinho. E no ano seguinte passei na universidade e cursei odontologia. E o senhor trabalhava já com a dificuldade do seu pai e começou a trabalhar como jornalista. Exato. A minha mãe ficou doente, o meu pai, que já tinha poucos recursos, acabou gastando o que tinha e o que não tinha, né? Com a doença da minha mãe. E nesse período, eu que estava já estudando em Curitiba, não sabia de nada, recebi uma pequena mesada dele, só para me dedicar aos estudos. Aí eu acabei tendo que trabalhar para terminar o meu curso. E fui trabalhar no Diário do Paraná, que estava recém se criando, né? Estava recém-criado aqui no Paraná, e era um dos órgãos associados. Então, fui trabalhar lá, e graças a isso consegui me formar. Então, o diretor de jornal era o seu Oderbal Stresser, uma figura muito respeitada nos meios jornalísticos do Paraná. O secretário era o Ayrton Batista, que até bem pouco tempo, não sei se ainda era o presidente da Associação dos Jornalistas, ou Sindicato dos Jornalistas. E foi professor também. E foi professor, sempre foi professor, né? Deve estar aposentado já, não é? E o Luiz Geraldo Maza, né? Que era do mesmo jeito que é hoje ainda, né? Era o seu chefe de reportagem? Era o meu chefe de reportagem, uma grande figura, inteligente, perspicaz, um grande jornalista. E foi graças a ele que eu consegui me manter no emprego, porque eu não entendia bolhufas disso. Eu vinha da zona rural.
né, para Curitiba. De repente eu precisei, para poder terminar o meu curso superior, eu precisei trabalhar. E no meu curso de odontologia eu tinha aula o dia inteiro, nos mais variados horários. Então eu não conseguia arrumar um emprego com um horário fixo, né, nem meio expediente, né. Então o jornal me possibilitou, né, porque nos intervalos de aula eu ia à caça de notícias, né, já com a pauta previamente feita pelo Maza. Ele me entregava da noite anterior, durante o dia então eu ia atrás das notícias que estavam ali pautadas, né, entrevistas e etc. E à noite eu ia para o jornal para redigir, né, e como eu era muito ruim de redação, o Maza, o Ayrton, o Valmor Marcelino, o pessoal todo me ajudava, né? Como surgiu? Foi assim, o Novaes, Roberto Novaes, né? Uma turma de peso, né? O Léo de Almeida Neves, né? Então essa turma toda me ajudou muito e graças a isso eu consegui me manter no emprego até me formar. O interesse pela política estudantil, como é que surgiu nessa mesma época? Bom, olha, tudo na minha vida sempre aconteceu por um acaso, né? Eu acabei, quando trabalhava no Jornal do Paraná, no Diário do Paraná, uma bela noite entra um grupo de colegas meus do curso de odontologia, né, que brigavam pela emancipação. Nós tínhamos uma faculdade de medicina com os cursos de medicina, odontologia e farmácia. E aí os meus colegas da odontologia vinham já trabalhando, antes mesmo do nosso ingresso na faculdade, eles vinham trabalhando pela emancipação do nosso curso, para ser criada a faculdade de odontologia. E aí eles inventavam os mais variados métodos, não é, de luta. E uma das coisas que acabaram inventando foi lutar na política estadual, né, ganhar posições na política estadual para facilitar a luta pela emancipação da nossa faculdade. E aí uma bela noite, eu estou trabalhando, e aparece lá um monte de gente falar comigo. E assim foi uma noite, duas, três, até que o pessoal do jornal, os dirigentes do jornal, me deram uma prensa, né? Só, tira esse pessoal logo daqui, né? Está nos atrapalhando. E aí eu tive que dizer sim, e fui candidato pelos dois grupos da minha escola, pelos dois grupos eu fui candidato, acabei tendo que aceitar a candidatura de secretário da União Paraná de Estudantes. E aí, nessa época, né, já com a responsabilidade de dirigir a entidade, nós tínhamos os congressos nacionais de estudantes, as reuniões do Conselho da Uni, e aí a gente tinha que se socorrer. Aí foi o que eu conheci o Ney, né, a gente ia pedindo favores e tal, né, para a prefeitura, para o governo do estado, etc. E aí foi que eu conheci o Ney, acabamos nos aproximando, fizemos amizade, gostei do jeito dele, ele representou naquela época a renovação, né, da política do Paraná, e nós então, estudantes, resolvemos segui-lo, né? Então eu a partir daí venci o meu mandato na UP, 59, eu estava ainda no curso de odontologia, ele me convidou para trabalhar com ele, então eu trabalhava durante o dia como estagiário no departamento médico da prefeitura e nas horas vagas e fim de semana, à noite, eu ia trabalhar na campanha dele, ajudando a montar a campanha para deputado federal em 58 e a nossa campanha já era deputado em 58, governador em 60. E aí foi, e aí ele se elegeu em 60, foi para o governo e eu fui para o gabinete dele, né? Fui como oficial de gabinete, mas na verdade eu exercia um cargo que posteriormente foi criado, que era o de subchefe da Casa Civil. E a partir daí, né, dentro do governo, eu era o homem responsável pelo atendimento ao interior, e aí acabaram me lançando candidato a deputado federal em 1962, de novo a minha revelia. Eu só fui aceitar depois que já tinha cartaz, já estavam fazendo a minha campanha já há algum tempo. E me elegi bem na época, eu fui o quarto mais votado do Estado. O senhor trabalhava diretamente com o Ney Braga no Palácio Iguaçu. Desse primeiro governo, de 60 em diante de Ney Braga, o que é que o senhor se recorda, o que é que o senhor acha que foi importante para o Paraná? Olha, o primeiro governo do Ney foi uma verdadeira revolução. Uma revolução de tudo,
dos métodos administrativos, foi quando pela primeira vez se fez algum tipo de planejamento, foi uma revolução dos métodos administrativos, foi no relacionamento governo e sociedade. O Ney também propiciou condições para uma renovação na vida política. Então, foi aí que surgiram os nomes, né, de estudantes e jovens e tal, que mais tarde viriam a ser dirigentes. Então, foi uma verdadeira revolução. E, além de tudo, foi um governo muito operoso, né? Naquela ocasião, o Ney fez história. Tanto é que ele saiu daqui muito prestigiado e, por pouco, não foi presidente da República. O senhor estava na chefia de gabinete da Secretaria do Interior. Foi aí que houve a oportunidade de aproximação com regiões do Paraná, que depois lhe forneceram a base da primeira candidatura do Estado? Foi, sim. Eu comecei no gabinete do Ney, fiquei 1 ano e pouco. Depois houve uma reestruturação no governo. O Afonso foi para a Secretaria de Interior e Justiça e lá ficou centralizada a ação política do governo. E eu, então, fui para lá para ser o chefe do gabinete da Secretaria do Interior e Justiça, né? Então, naquela época era muito importante a Secretaria do Interior e Justiça, não é? Era quem fazia política, quem cuidava da polícia, o Ministério Público. Não é? Era uma secretaria extremamente importante. Não é? O senhor tinha cerca de 27 anos quando foi a primeira candidatura a deputado federal? Fui candidato a deputado federal com 27 anos. Foi nesse Eu fui o mais com as cidades? jovem deputado federal até então da história do Paraná. Agora, foi nesses contatos com prefeituras do interior, através da secretaria, que o senhor pôde, então, formar a sua base, fazer uma articulação para a candidatura a deputado federal. O Ney apoiou essa postulação? Foi. O Ney incentivou muito. Olha, na época da campanha, no governo anterior, em 59, foram criados 62 municípios. O Paraná tinha 100 e poucos municípios, 110 por aí, 110 municípios, e foram criados 62, que fazia parte do esquema de campanha política, né? Criar município para poder ganhar votos, né? E esses municípios foram criados durante a campanha de 1960 e não haviam sido instalados. Aí, então, ganhamos a eleição, fui para o governo, como eu era o homem do interior, a mim coube a tarefa de coordenar a instalação, a implantação desses municípios. E esta foi depois a minha grande base, né? Embora eu não tivesse desejado, eu não fiz nada para isto, mas o fato de eu ter ido instalar o município, ter conseguido a primeira verba para comprar material de expediente, lápis, papel, alugar um cômodo para a sede da prefeitura e tal. Então, e nomeados os interventores. E em seguida marcada a eleição. Então, em 61, foi feita a eleição geral para os 62 municípios e eu fui coordenar. Eu coordenei no Paraná inteiro em nome do PDC, porque nós tínhamos uma coligação com a UDN. Então, em nome do PDC, eu fazia essa coordenação junto com a turma da UDN. E a gente ia para o interior, não é? E a base maior depois, porque lá se concentrava o maior número de municípios, foi Cruzeiro do Oeste e Camponão, de onde tinham se desmembrado desses 8 municípios 15 outros municípios, né? Umuarama, Xambrê, Pérola, e por aí afora, né? Barbosa Ferraz, Mamburê, Campina da Lagoa, etc. Iretama, né? Então, 15 municípios se desmembraram. E eu fui lá durante a campanha, embora eu tivesse atuado no estado inteiro, mas foi lá a base principal. Aí fizemos 14 dos 15 prefeitos. Eu ajudei esses novos prefeitos a se implantar. A primeira moto niveladora do município fui eu que consegui para eles, através de financiamento, e assim foi. Bom, resultado, né? Esses prefeitos tinham tanto apoio de minha parte e do governo, do meu setor, que acabaram indo no governador e querendo que eu fosse candidato a deputado federal. Um dia o governador me chamou e disse, olha, o pessoal quer que você seja candidato. Eu falei, mas eu não tenho intenção de fazer política, né? Mas já tinha propaganda, já tinha cartaz, já estavam postes pintados, naquela época podia pintar poste e tal. Quando eu acordei, eu era candidato e de maneira irreversível, né? E eleito então, deputado federal. Fui eleito o 4º mais votado do estado. E olha que tinha gente boa naquela época,
né? Gente de muito nome, né? Mas o Paraná, viu, já a eleição do Ney foi um fenômeno, né? Porque o pessoal queria a renovação. E aí, a partir daí, a renovação continuou, não é? Então, os deputados, os novos deputados que foram eleitos em 62, houve uma renovação total. A bancada federal do Paraná, eu acho que foi renovada em mais de 80%, uma coisa assim. Então, foi uma renovação brutal. Até porque o Ney Braga estimulava essa renovação, né? Então, foi muito importante. A história do Paraná, eu acho que 60 foi o marco, né? Antes de 1960 e depois de 1960 com o governo do Ney. O Paraná mudou a sua estrutura, sim. Vamos para o nosso intervalo, já voltamos conversando com o ex-governador José Richa, aqui no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, hoje com o depoimento do ex-governador José Richa. Seu primeiro partido foi o PDC. A princípio, desde estudante, a sua opção não era por um partido de esquerda. Mais tarde, o senhor veio para a oposição através do MDB. Olha, a minha vida política estudantil, ela foi feita na direita. Na direita. Foi que eu comecei. Foi ali. Essas coisas acontecem também meio por acaso, né? A chapa que me registraram, eu nem sabia direito o que era fazer política, né? A chapa que me registraram foi uma chapa de oposição, mas que estava no poder na UP, na ocasião. Bom, a turma que estava no poder era de esquerda, então a chapa de oposição obrigatoriamente tinha que ser de direita. Foi aí que eu comecei. Mas isso sempre me incomodou, porque na época, né, de esquerda eram os ligados a Luiz Carlos Prestes, direita eram os ligados a Plínio Salgado, que era integralista. E isso me incomodava, eu não queria nenhum dos dois lados. Aí, quando surgiu a oportunidade, né, do PDC, que vinha de uma reestruturação, começando em São Paulo, com o professor Queiroz Filho, Franco Montoro, Paulo de Tarso, Plínio de Arruda Sampaio, e uma turma desse tipo, né, de professores e estudantes universitários. E aí veio para o Paraná esse vento renovador com a eleição do Ney, a reestruturação do PDC, e um grupo de professores e estudantes da universidade foram os encarregados da reestruturação do PDC no Paraná. Então, o professor Joaquim de Matos Barreto era professor de histologia na Faculdade de Medicina, foi meu professor, foi o presidente desse novo PDC. Afonso Camargo era o secretário-geral, Jucundino Furtado, que era tesoureiro da universidade, foi seu tesoureiro também do partido, e eu entrei como secretário da Juventude, né, no PDC, que tinha como lema nem direita nem esquerda, mas a terceira força e tal, aquela coisa. E a partir daí, quando extinguiram os partidos, aí a revolução era de direita, eu fui ser, de novo, né, acabei me carimbando de um lado, e no caso foi a esquerda, porque eu simplesmente sou um democrata, sempre fui, e eu não concordava com a ditadura, né? Eu era oposição ao governo do Janco, mas também não era a favor do golpe. Então, quando foi dado o golpe, eu imediatamente passei para a oposição. Tanto é que o Montoro foi o primeiro a subscrever a lista de um partido de oposição, que até então nem nome não tinha, né? E eu fui o segundo a subscrever a lista do futuro partido de oposição, que acabou se chamando MDB, Movimento Democrático Brasileiro. A sua chegada a Brasília como deputado federal, em 62, o senhor consegue a eleição e foi para lá. Período bastante conturbado, Jânio Quadros, João Goulart. Como foi esse início em Brasília como deputado federal? Foi um começo difícil, sabe? Eu tinha apenas uma experiência de política estudantil. De repente, me elejo deputado federal, sem nunca ter sido vereador, prefeito, deputado estadual.
E aí foi um período conturbado da história do Brasil, né? Eu me elegi em 62, tomei posse no começo de 63, e aí o Jânio tinha recém-renunciado, o Jango assumiu, aproveitou a campanha, né, um pouco antes, eu acho que da eleição, para retomar, ele só tomou posse em função do parlamentarismo, né? Que os militares não queriam dar posse ao Jango, que era o vice do Jânio. E aí inventaram o parlamentarismo, um arremedo de parlamentarismo, né, para poder dar posse ao Jango, tirando a maioria dos poderes dele. Bom, nessa época até eu votei contra o parlamentarismo, porque se tratava de uma questão de restabelecer as prerrogativas que o povo tinha dado ao vice-presidente, que acabou assumindo a presidência, que era o Jango Goulart. Então, embora eu fosse contra o Jango, mas eu votei a favor do presidencialismo para devolver a ele os poderes que haviam sido usurpados pela área militar, pelos ministros militares da época. Bom, a partir daí, né, então foi um período muito conturbado, muito conturbado. E aí veio o movimento militar de 64, eu estava lá, né, e de repente, né, fecharam tudo, né, fecharam o Congresso, fecharam... Não, o Congresso ainda, eu acho que ainda não tinha sido fechado, mas não havia sessão, tá em recesso. O Congresso em recesso, o aeroporto fechado, as rodovias fechadas. Então, de repente, a gente ficou lá, sem ter notícia nenhuma, né? Os meios de comunicação censurados. Então, a gente não tinha notícia, não sabia o que estava acontecendo no resto do Brasil. Um trabalho muito simbólico para o deputado federal. Exatamente, exatamente. E foi assim que eu comecei, não é? De repente, me jogaram num caldeirão fervendo, né? E eu tive que sobreviver. Né? E foi assim que eu aprendi a fazer política. Né? No final do governo Ney Braga, o senhor não queria seguir com Paulo Pimentel, tinha preferência por Afonso Camargo. Foi nessa ocasião que o senhor foi para o MDB? Foi, exatamente. Exatamente. Bom, antes, ainda no PDC, não é? O candidato natural à associação do Ney no PDC era o Afonso Camargo, que era o presidente nessa época do PDC. Mas o Ney, sei lá, havia um pouco de restrição, segundo ele dizia, e os companheiros do Paulo Pimentel também, que havia um pouco de restrição militar ao nome do Afonso. Então o Ney acabou aceitando um fato consumado, que foi lançado pelo Aníbal Cury e o Paulo Pimentel, e o grupo de deputados e tal, e o Ney acabou aceitando o fato consumado e apoiando o Paulo Pimentel. Aí nós divergimos e fomos para o confronto da convenção do PDC. E uma convenção com 1.590 convencionais, nós perdemos por 39, 38, 39 votos só. 28 ou 29 votos, foram 59 votos, então 28 de lá para cá, 29 de lá para cá, teríamos, né, o 30 convencionais de um lado para o outro, mas em 1.590 foi, né, muito pequena a margem que perdemos a convenção, com o governo e tudo. Aí não tinha mais condições da gente ficar no PDC. Né? Aí abrimos dissidência, apoiamos o Bento Munhoz da Rocha Neto naquela eleição, nós chefiamos uma dissidência do PDC, apoiamos o Bento, que acabou perdendo a eleição. Aí, em seguida, logo depois daquela eleição de 65, extinguiram os partidos. Então, eu não tinha mais condições, né, de ficar no partido do governo, que seria aqui, então, comandado pelo então governador, que eu não tinha apoiado. Então, acabamos entrando, e também por convicção, eu não iria apoiar, né? Eu, como já disse, eu era oposição ao governo do Jango, mas também não concordava com a deposição dele. Eu achava que a gente tinha que derrubá-lo pelo voto, né, pela eleição. E eu já estava engajado no movimento que visava exatamente trazer de volta o Juscelino. E tanto é que o nosso candidato, na época, a vice do Juscelino, era o Ney Braga. Né? Nós estávamos trabalhando o PDC, na época, para uma coligação com o PSD do Juscelino. Mas aí veio a extinção dos partidos, a própria cassação do Juscelino, nós entramos na oposição e a partir daí eu militei o tempo todo na oposição. E o senhor foi reeleito deputado federal, em 66 o senhor tem mais um período adiante, e depois, como é que fica essa presença, porque a oposição bastante cerceada, como é que foi daí em diante? Bom, ainda nessa época, até 1970, não é?
gozado, havia cerceamento de liberdades e tal, mas na campanha eleitoral havia os programas gratuitos, sem nenhum tipo de restrição, né? Não havia videotape, né? Então você não podia gravar os programas, tinha que ir ao vivo. Mas a gente ia e dizia o que queria. Se bem que muita gente disse o que queria e acabou caçada, né? E eu até hoje não entendi por que, apesar de sempre dizer, não, o que tinha que ser dito, sempre numa oposição muito vigorosa ao regime militar, mas não cheguei nem a ser indiciado em qualquer IPM na época, né? Inquérito policial militar. E houve grandes períodos de cassações de integrantes da oposição nessa época. Houve o tempo todo, até 1969, né? Que culminou com o ato institucional número 5, né? Foi em dezembro de 68 e começo de 69, e as cassações, né, de mandatos, e foi uma coisa incrível, sabe? Incrível. O senhor convivia bem com essa realidade ou chegava a temer em algum momento a cassação Não, olha, ou represálias? Nunca temi, até porque eu nunca pensei em fazer carreira política. As coisas foram acontecendo, sabe, meio por acaso, meio por acidente na minha vida. Então eu sempre fiz aquilo que eu julgava do meu dever fazer, sem nenhum temor. E isto acabava me ajudando a galgar mais degraus na política, né? E culminou, né, com a minha eleição. Né? Eu já em 70, eu já não quis renovar o meu mandato de deputado federal. Aliás, em 66 eu já não queria mais. Eu apenas fui candidato porque, quando extinguiram os partidos, também inventaram a vinculação de votos. E eu era, junto com o Maculã, os dois únicos deputados federais de oposição lá no norte do Paraná. Então, os que pretendiam ser candidatos a deputado estadual fizeram verdadeiros apelos, exigiam que a gente fosse candidato a deputado federal, porque senão eles não teriam nem com quem dobrar, porque o voto era vinculado. Quem votasse no estadual, obrigatoriamente, tinha que votar no federal do mesmo partido. Então, eu acabei tendo que sair candidato a deputado federal em reeleição em 66. E depois, em 70, mas avisando já os companheiros que eu não ia mais ser candidato. E em 70 o senhor volta Aí, a ser candidato ao Senado. Em 70 eu não queria mais, não era candidato a deputado, mas continuava militando e na oposição. E aí o Alencar era o nosso candidato a senador, mas acabou desistindo. Aí entrou o Gama, Fernando Gama, tentou, foi dar uma volta e tal, e acabou também desistindo. Aí ficamos sem candidato, faltavam menos de 90 dias para a eleição. Aí foram me buscar, disse, olha, se não tivermos candidato a senador, não vamos conseguir fazer chapa de deputado federal estadual. Então o MDB e a oposição vai desaparecer no Paraná. Aí então eu aceitei a missão de emprestar o meu nome, ser candidato a senador na chapa majoritária, para poder ser o carro-chefe de uma eleição de Mas deputado. derrotado pelos dois candidatos da Arena, daí, Matos Leão e Ascioli. Fui, mas acabei fazendo uma baita votação que ninguém, nem eu próprio, esperávamos, né? Fiz 543 mil votos na época, quem se elegeu fez 700 e pouco, e o Ascioli, o Matos Leão acabou fazendo 800. Quer dizer, quem era zebra e tal, que era o Matos Leão, acabou sendo o mais votado. Até porque o eleitor podia votar em 2. E nós caímos na bobagem, não é, de lançar um candidato só. Então a Arena tinha 2. Quem era da Arena votava nos 2. Quem era do MDB votava em mim e mais num deles. E como, para não ajudar muito, o Ascioli era considerado o nome forte da Arena. Então, para não me prejudicar, os nossos eleitores votavam em mim e no Matos Leão, que era o mais fraco, e acabou o mais votado. E eu acabei derrotado. O nosso pessoal só percebeu o erro estratégico uma semana antes da eleição. Mas aí já era tarde. Mas o MDB era bastante desarticulado, né? Mesmo assim, depois de 2 anos sem mandato, em 72 o senhor consegue chegar à Prefeitura de Londrina. Exato. E essa eleição? Foi uma eleição boa, fácil, né? O MDB, né, nós fizemos, né, nós já vínhamos, né, de uma eleição tranquila, 4 anos antes, porque nós tivemos o Gabardo, candidato a prefeito, e o Dalto Paranaguá, em 1968. E cada um dos dois somou os 3 da Arena. Então nós tínhamos um reduto, Londrina acabou sendo o reduto maior e mais importante da oposição, não só do Paraná, mas era um dos principais redutos de oposição do Brasil. Então, aí saí candidato, eu, o Bernat e o Álvaro, eu acabei sendo eleito.
E dessa experiência na Prefeitura de Foi Londrina? ótima. Para mim, olha, eu tive 38 anos de militância ininterrupta na política. Mas o período que, para mim, foi o mais gratificante foi o de prefeito municipal. Eu acho que prefeito é o cargo, é uma espécie de curso superior da política. Quem conseguir passar pelo teste de uma prefeitura pode ser até presidente da República que tira de letra, viu? Porque o prefeito é o único sujeito que não consegue, mesmo que ele queira, ele não consegue enganar a população. Porque o sujeito, se não conseguir satisfazer suas necessidades indo na prefeitura, se o prefeito não recebe, ele se planta na casa, na porta da casa do prefeito. E aí, ou você resolve o problema, ou convence o eleitor por que você não pode resolver. Então não tem como enganar. O prefeito é muito difícil enganar. O prefeito que tenta enganar o povo não faz carreira. Então, para mim, o cargo mais importante da minha vida, onde eu aprendi muito, foi o cargo de prefeito. Depois veio uma fase muito importante do MDB, que teve um crescimento. 74 foi uma votação massacrante por todo o Brasil, e até gente que não tinha condições eleitorais acabou se elegendo, virando deputado federal, sem querer aqueles nomes todos colocados pelo MDB. Na eleição de 74 foi marcante para o partido. Foi um fenômeno no Brasil inteiro, não foi só o Paraná. Voto de oposição. O Paraná tinha, o MDB, nós tínhamos 16 candidatos a deputado federal. Elegemos 15. O único que não se elegeu virou o primeiro suplente. Não é? E nós tivemos deputado federal eleito com 1.800 votos, não é? Porque os cabeças de chapa fizeram 150, 160, 170 mil votos. Então, e o senador Leite Chaves, que foi eleito. Que era pouco conhecido. Mas no Brasil inteiro, eu acho que nós fizemos mais de 2/3. Foi daí que veio depois o pacote de Abril. E que mudaram as regras do jogo, e que criaram os senadores biônicos. Foi depois da eleição de 74. E mais tarde a Lei Falcão proibindo até o espaço na televisão. Até o espaço na televisão. Até 74, né? Tudo isso foi no pacote de Abril. Agora foi 74 Colocaram o Congresso em recesso e, a pretexto de fazer a reforma do Judiciário, acabaram fazendo uma reforma profunda e, para pior, na estrutura política do país. Foi quando aumentaram a importância, o peso do voto do Norte e do Nordeste, em detrimento do Sul do Brasil, do Centro-Sul. Foi quando criaram os senadores biônicos, foi quando proibiram aquela propaganda que a gente podia fazer livremente na televisão. Aí então só podia aparecer o nome, o número do candidato e a fotografia. Então ninguém mais podia falar. E foi nessa eleição de 74, ainda a consagração de nomes que depois cresceram, que foi de Bellinati, de Álvaro Dias, de Enéas Faria, em 74, que tiveram sua projeção maior. Álvaro Dias foi lançado pelo senhor? Foi, em 1968, a vereador em Londrina. E a partir daí ele sempre fez carreira, não vinculando o nome dele ao meu. Não é? Então. Eu sou um primor de inventar nomes em política. Eu inventei o Álvaro Dias e depois foi o primeiro quando assumiu o poder, me deixou de lado. E depois o Requião, né, que não teria sido eleito nem vereador. Né, eu acho, em Curitiba, foi quando eu me licenciei do governo, saí, na época ainda com razoável prestígio, né, e acabamos elegendo o Requião prefeito de Curitiba numa eleição que ninguém no Brasil imaginava. Né? Que depois foi seu adversário. Derrotando o Lerner, que, né, tinha um nome extraordinário. Ganhamos, né, com 218 a 212 mil votos. É uma coisa insignificante, menos de 0,5%. Já continuamos com essa história, estamos conversando com o ex-governador do Paraná, José Richa, aqui no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos adiante com o programa Memória Paranaense, ouvindo hoje o depoimento do ex-governador do Paraná, José Richa. Em 78, ainda nessa maré positiva para o MDB, veio a sua eleição para o Senado. O senhor venceu Túlio Vargas. Foi.
Eu tinha recém saído da prefeitura de Londrina, não é? Eu terminei o meu mandato em fevereiro de 77. Não, fevereiro de 77, isso mesmo. E aí, embora nem desejasse mais ser candidato de novo, né, acabei saindo candidato em 78 a senador e acabei sendo eleito, né? Eu vinha de uma boa gestão na prefeitura de Londrina e isto, né, acabou repercutindo no Paraná politicamente e acabei, né, eleitoralmente tendo condições de me eleger senador em 78. Nessa fase de 70, até a tentativa do MDB de lançar anticandidatos, a dificuldade que foi fazer oposição. Mas tudo isto, viu? Olha, até 74, o próprio pessoal de esquerda votava em branco. Em 74, com a anticandidatura do Ulisses Guimarães, eu acho que aí é que despertou, né? Que o pessoal de esquerda viu que não adiantava. Não era com guerrilhas lá no Araguaia e em tantos outros lugares, com sacrifício de muitos jovens, que ia se derrubar a ditadura, se iria reconquistar a democracia. E sim participando. Né? Então, pela primeira vez em 74, se fez o teste. Vamos fazer o confronto pacífico e político e eleitoral. E aí nos demos bem. O senhor afirmou em vários momentos que nunca pretendeu ser candidato, não tinha ambição política, não tinha o plano de fazer uma carreira política, mas que as coisas foram acontecendo. O senhor assegura realmente que não tinha essa pretensão, que as coisas foram acontecendo e diante da oportunidade o senhor foi a cada momento colocando seu nome? Vide, tanto é que eu não tinha, que para mim desistir da política em 94, né, quando venceu o meu mandato de senador, eu fiz sem nenhum trauma. Até hoje, as pessoas não conseguem acreditar, às vezes, quando eu digo que eu não tenho nem saudade de fazer política, de disputar mandato. E não tenho mesmo. Por quê? Porque eu nunca tive pretensão. Eu nunca tive nem por vaidade, nem por nada. As coisas foram acontecendo. No dia que eu aceitei a minha candidatura, a primeira candidatura, que foi deputado federal, em 1962, eu disse no meu discurso de aceitação, não quero ser um político profissional. Me lembro até quase ipsis literis, ipsis verbis das minhas palavras. Não quero ser um político profissional. Aceito a minha indicação e permanecerei na política enquanto os meus companheiros quiserem que eu seja candidato e o povo me eleger. Na primeira eleição que eu perdi, que foi em 94, não foi só esse episódio. Tá? Em 90, aliás. Né? Então, foi... Né? Porque eu perdi a eleição de 70, mas ali foi uma candidatura de protesto. Ali foi uma candidatura de confronto, né? Para viabilizar a oportunidade da gente consolidar o partido de oposição à ditadura militar. Então, não foi uma derrota, até porque eu fiz uma boa votação. E, aliás, eu fui candidato a senador já em 70 para encerrar minha carreira política com certa glória, né? Emprestando o meu nome para consolidar a oposição no Paraná, para contribuir, né, para a oposição do Brasil. Mas já em 90, não. Ali foi diferente. Eu vinha de um governo que eu achava que era bem sucedido. Né? Eu fui um dos 20 melhores constituintes, isto dito pela Veja, pelo Globo, pela Folha de São Paulo. Todos os jornais, quando fizeram no final da Constituinte uma avaliação, me colocavam entre os 20 melhores constituintes. Por quê? Porque eu fiquei lá o tempo todo, eu levei a sério a Constituinte. Tanto é que 62% do texto da atual Constituição, menos as bobagens, o resto tudo é do nosso grupo, que eu coordenei. Então fiquei lá, levei a sério. Mas o fato de eu ter ficado lá, sem vir ao Paraná durante 2 anos e meio, foi fatal. Eleitoralmente foi fatal. E aí, então, perdi a eleição. E ali eu disse. Até porque eu sabia que eu não ia, que não era a minha hora. Eu sabia, porque eu tinha levado a sério o trabalho constituinte, eu sempre fui um político de contato pessoal, de corpo a corpo. De repente, fico 2 anos e meio afastado desse eleitorado, era natural que houvesse um desgaste. Então, eu precisava de algum tempo participando daquela campanha, indicando alguém, indo trabalhar no interior e tal, para reconquistar
reconquistar um prestígio que estava abalado, porque a Constituinte não importava que eu tivesse sido um dos 20 melhores. Para o Paraná, o povo imaginava que isso não adiantava nada, né? Então, eu fui forçado pelos companheiros a ser candidato. Tanto é que um dia eu estou lá no meu escritório, depois de dizer não sou candidato, os 12 deputados estaduais e federais foram lá no meu escritório, eu tinha um escritório na Getúlio Vargas, disse: você não vai ser candidato mesmo? Não vou ser candidato mesmo. Eu já falei, já até sugeri alguns nomes, vocês tinham que lançar algum nome, né? Disse: pois é, mas nós resolvemos também, né, está aqui um abaixo-assinado, assinado por todos os deputados do partido, PSDB, que nós estávamos formando na época, nenhum de nós mais vai ser candidato. Então o partido vai desaparecer por falta de disputar a eleição. Aí eu fui obrigado a ser, mas eu disse para eles naquela hora: olha, vocês estão iludidos com as pesquisas. A pesquisa, antes do período eleitoral, ela só indica o grau de conhecimento dos políticos e não o grau de adesão eleitoral. Então, eu vou ser candidato, mas vou perder a eleição. Porque não é a minha hora. Um ressentimento dessa campanha? Porque afinal você disputou com o Requião que o senhor havia lançado. Não, nada. Eu nunca guardo ressentimento. Eu acho que só guarda ressentimento em política quem tem obsessão por cargo, pelo poder, pela vaidade. Eu nunca tive. Mas você acha que foi uma campanha então eu suja, nunca pude guardar ressentimento. Ah, sim, foi. Aliás, e o meu estilo de fazer política sempre foi o do convencimento. Eu sou um sujeito que aliás, eu só consigo atuar naquilo que eu acredito. Se eu não acredito no candidato, se eu não acredito na tese, eu não consigo nem falar. Eu começo a gaguejar, eu não consigo, eu não sou um sujeito erudito, eu não sou culto. Eu vim da roça, vim da zona rural. Né? As coisas foram acontecendo na minha vida, então eu tenho apenas a experiência da vida, a experiência da prática. Não é? Mas a forma então como a campanha se desenvolveu? Eu não consigo dissimular nada. Como a campanha se desenvolveu, então, eu não tenho a história mágoa. da aposentadoria que foi levantada contra a sua candidatura? Pois é. Então, foi uma campanha suja. Eu acho que foi uma campanha suja. Então, isto somou, não é, com uma porção de coisas. Quer dizer, foi uma campanha suja. Eu não queria ser candidato, porque aquela não era a minha hora. Eu acho que eu poderia até ser candidato 4 anos depois, mas não naquele momento, porque eu estava terminando a Constituinte e vinha... O povo, de certo modo, se decepcionou um pouco com a Constituinte, não é? E não adiantou eu ter sido um dos mais importantes articuladores e batalhadores da Constituinte. Não adiantou nada. O fato é que os que não me perderam, então já havia um ambiente, não é, meio, sabe, hostil. Eu não diria hostil, mas um ambiente que não era muito favorável a uma candidatura minha naquele momento. Né? Mais a campanha suja e mais a derrota, e depois veio o parlamentarismo, que eu também sempre acreditei. Quer dizer, eu acho que o Brasil só vai mudar na hora que houver uma mudança profunda na política, na estrutura política do Brasil, começando com a mudança da estrutura de governo, a estrutura eleitoral, voto distrital, fidelidade partidária, perda de mandato para quem não tiver fidelidade partidária, reestruturação dos partidos. Na hora que houver isto, o resto vem. Eu falei até para o presidente Fernando Henrique: você está começando as reformas pelo lado errado. Começa pela reforma política, que o resto vem por gravidade. A reforma econômica, a reforma da Previdência, tudo isto, a reforma administrativa, tudo isto vem na hora que a gente melhorar a estrutura política e melhorar a qualidade dos políticos. Governador, voltando um pouquinho na história, 82, sua primeira eleição para o governo do Estado, o senhor acabou vencendo, houve a incorporação do PP, a junção com a força que trazia Jaime Canet, o senhor chegou ao governo do Estado contra Saul Raiz. O que é que significou esse momento, 82? Olha, eu acho que foi a lógica, né? Havia 22 anos do mesmo grupo no poder, né, que era o grupo do Ney Braga. Havia uma exaustão com relação à Revolução, né, ao regime militarista. Havia uma série de coisas. Né? Então, eu representei naquele momento a renovação e por isso fui eleito.
E também houve a incorporação, o PMDB, o MDB com o PP, né, e o Canet, que vinha de um governo bem-sucedido, né, nos apoiando. Houve uma junção de fatores e acabamos ganhando a eleição. Foi uma experiência boa. Um governo importante, eu acho um período importante? Foi. Eu acho que a eleição dos governos estaduais em 82 foi a cunha para a gente poder mudar, para a gente poder, vamos dizer, sem derramamento de sangue, para a gente poder mudar o regime no Brasil. A campanha das diretas teve o primeiro comício em Curitiba em 84. O primeiro comício. Inclusive, a reunião que deu respaldo ao PMDB para lançar a campanha das diretas foi feita aqui também, em setembro de 1983. Reuni aqui todos os governadores do MDB, os 9 governadores do MDB. Né? E o Tancredo, na época que ainda vinha resistindo, acabou aderindo naquela ocasião, em Foz do Iguaçu, na reunião dos governadores. E aí, então, fomos levar a notícia a Ulisses, que era o presidente do partido, e aí, então, o Ulisses preparou o esquema da campanha das diretas. E aí, um belo dia, ele me liga e disse, Richa, ninguém quer ser o primeiro. Você não topa fazer aí no Paraná? Eu falei, topo, sim, topo. E aí fizemos aqui no Paraná a primeira eleição direta no dia 12 de janeiro de 1984. O primeiro comício. O primeiro comício. Em setembro de 83 tomamos a decisão de apoiar, com os governadores aqui em Foz, 83 de setembro. Janeiro de 84, primeiro comício das diretas, Curitiba, dia 12. O segundo foi dia 25, em São Paulo. Me lembro bem, porque dia 25 de janeiro era a data do aniversário da cidade de São Paulo. E depois veio o trabalho para o Tancredo Neves, que acabou morrendo, não assumiu. Foi uma decepção muito grande, o MDB chegando à presidência? Depois da campanha das eleições, da campanha das diretas, não foi bem sucedida, aí não tinha como. O Ulisses queria uma nova rodada pela campanha das diretas com uma outra emenda, que já não era mais a Dantas de Oliveira, que tinha sido derrotada. Mas tinha outras emendas lá. Então o Ulisses queria. Mas não tinha como você mobilizar de novo o povo brasileiro em torno de uma tese que já havia sido votada e derrotada. Então nós achávamos, nós governadores, que era importante então agora continuar a campanha de mobilização popular, mas em torno de uma outra tese, que era a de lançar um candidato a presidente da República. Então, nós aí ponderamos para o Ulisses. Ulisses, você é o senhor diretas. Não há condições de você ser candidato numa eleição indireta. Mas nós temos uma pessoa que pode, preferencialmente, ser candidato às diretas, mas se não der, será o candidato também nas indiretas, que é o Tancredo Neves, que é o governador de Minas. Depois de muito relutar, o Ulisses acabou concordando. E aí, então, nós lançamos o Tancredo candidato. E diz, vamos continuar lutando pelas eleições diretas. E aí o Tancredo será o candidato. Se não houver possibilidade, nós vamos lançar o Tancredo no colégio eleitoral. E aí saímos pelo Brasil fazendo campanha. E acabamos elegendo o Tancredo. Aí houve a fatalidade da morte dele, assumiu o Sarney, que muito coerentemente, o Sarney era da Arena. Houve uma dissidência, que depois acabou sendo o PFL, né? Formaram o PFL, a dissidência depois da eleição. E o Sarney, como tinha substituído o Tancredo, que era MDB, ele achou que, coerentemente, ele não podia voltar para o PFL. Ele tinha que continuar no MDB. E ficou no MDB. Vamos então para o intervalo. Estamos conversando hoje com o ex-governador do Paraná, José Richa, no programa Memória Paranaense. Já voltamos. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Estamos apresentando Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar. Vamos continuar com o programa Memória Paranaense, hoje com o depoimento do ex-governador do Paraná, José Richa.
Voltando aqui ao Paraná, o senhor em 85 trabalhou pela candidatura do candidato do seu partido, que era Roberto Requião, pouco conhecido, e acabou vencendo. Em 86 o senhor trabalhou pela candidatura de Álvaro Dias, acabou vencendo para o governo do estado. Depois, logo a seguir... Não, 86... 86 assumiu Álvaro Dias, sim, que o senhor apoiava. 85, e logo a seguir Requião, 86, houve um afastamento. São coisas da política, o senhor encarou normalmente? Olha, são coisas da política, mas não são do meu estilo de fazer política, sabe? Eu, quando confio nas pessoas, eu confio e mergulho de ponta cabeça. O Álvaro foi um sujeito que eu sempre tive entusiasmo. Na hora que houve o afastamento, o discurso dele de posse, eu já não concordei. O senhor já saiu no discurso? Saí no meio do discurso e fui embora e nunca mais pisei no Palácio Iguaçu. Então já ficou. Nunca chegamos a brigar. Pessoalmente, não. Nem há necessidade, né? Eu acho que isto é uma coisa que não é civilizada, né? Você pode divergir, não precisa brigar, né? Então, me afastei. Aí, quando eu fui obrigado a ser candidato a governador, o Álvaro, sentindo que podia perder, ficou no governo, não saiu para ser candidato a senador, como estava previsto. E aí, ele, no governo, apoiando o Requião, e com a campanha suja que foi feita pelo Requião, ele acabou sendo eleito, né? E aí eu achei que era a minha hora de sair fora, né? Porque somando isto, né? Eu não queria ser, acabei sendo forçado pelos companheiros, perdi a eleição, o que também, coerentemente, eu tinha dito, quando eu saí candidato em 62, a primeira vez, eu não quero ser um político profissional, né? Enquanto os companheiros me escolherem e o povo me homologar, eu fico. A primeira eleição que eu perdi, né? Dentro de uma lógica, né? Porque a de 70 eu nem conto, porque ali foi apenas uma eleição de marcar posição. Mas em 90 não, 90 foi dentro de uma lógica, né? Eu acho que depois de ter sido bem sucedido, né? Depois de ter feito uma carreira política irrepreensível, a meu ver, porque eu posso ter cometido erros, claro que eu cometi, né? Mas nunca, sabe, eu sempre levei a sério as coisas que eu fiz. E acho eu que sempre fui bem sucedido. Eu fiz 2 mandatos de deputado federal, desde o primeiro, mesmo sem experiência, eu acho que fui um bom deputado, né? Fui prefeito, fui eleito, naquela época, o IBAM, que era o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, fazia uma eleição todo ano, escolhendo os melhores prefeitos, né? Da gestão. Eu fui um dos 10 melhores prefeitos do Brasil. Depois fui senador, fui um bom senador, fui constituinte, um dos 20 melhores constituintes dentre 600. Então, eu achava que... Fui governador e me saí bem como governador. Apesar de ser de oposição e tal, nós fizemos uma revolução. Quer dizer, até a época que eu fui governador, que eu assumi, né, o Brasil era castigado por essas grandes obras, né, que consumiam o dinheiro da população. Era a Ferrovia do Aço, era a Ponte Rio-Niterói, era Perimetral Norte, era programa nuclear, que 60 bilhões de dólares, 30 bilhões de dólares enterrados ali e tal. Nós assumimos, dizendo, ora, chega de grandes obras que está empobrecendo e matando de fome o povo brasileiro. Vamos, e foi no Brasil inteiro isto, não? A campanha do MDB. Não? Vamos para pequenas obras, priorizando o social. E foi o que nós fizemos. Em 85... A infraestrutura básica, não é? Estradas, eletrificação rural, não é? Essas coisas. E o plano de conservação do solo, não é? Um programa que nós inventamos no nosso governo, que até hoje vem sendo seguido, e graças a isto é que a gente tem recuperado as terras boas do Paraná e tal. E, além disso, priorizamos o social, né? 37,2% do orçamento aplicado em educação. Nós tínhamos 250 mil crianças sem escola quando eu assumi, né? Quando eu terminei, não tinha mais nenhuma criança fora da escola primária por falta de escola, né? Saúde, nós tínhamos 400 postos, menos de 400 postos, saímos do governo com mais de 800 postos de saúde, com dentista, né? Hierarquizamos, regionalizamos as ações de saúde, fizemos 265 mutirões habitacionais, fazendo casas de 44 metros quadrados, consumindo apenas 7% do salário mínimo, e assim por diante. Então, priorizamos os setores sociais, não é? Alimentação, não é? Fizemos aqueles famosos
mutirões, não é, com produtores rurais, e nós coordenávamos isso através do SEASA e oferecíamos às populações de periferia das grandes cidades alimento direto do produtor para o consumidor a preços bastante acessíveis. Governador, nos anos seguintes, o PMDB sofreu um inchaço muito grande, se tornava viável eleitoralmente e até só acabou depois, mais tarde, deixando e indo para a formação do PSDB, né, buscando um novo rumo. Exato. O PMDB, quando assumiu o governo, inchou. E aí um grupo mais consequente do MDB, eu, o Fernando Henrique, o Mário Covas, o Pimenta da Veiga, Euclides Calco, né, e um monte de gente, né, no Brasil inteiro, saímos e fomos. Né. Primeiro nós tentamos recuperar o PMDB, né, fazendo com que ele assumisse as responsabilidades de governo, reciclasse e passasse a ser não mais uma frente, mas sim um partido político. Não conseguimos, aí saímos para formar o PSDB. E agora eu estou saindo também do PSDB porque ele virou o PMDB de antigamente. Não, o PSDB agora virou governo e acabou inchando. Né? Agora, o senhor deixa o PSDB, é em função também da vinda de Álvaro Dias, que rompeu com o senhor politicamente, que agora veio para o seu partido, para o PSDB? Olha, eu já estava me afastando, mas continuava militando e ajudando o PSDB. Tanto é que nas reuniões no interior eu fui a maioria das reuniões. Na hora que entrou Álvaro Dias, bom, agora você já tem alguém de nome estadual, então não precisa mais de mim. Bom, e eu até tinha me reconciliado com o Álvaro, nenhum problema. Só que na época que o Jaime Lerner manifestou interesse de entrar no partido, eu apenas ponderei as lideranças do partido e principalmente ao Álvaro, e disse, olha, Álvaro, eu estava desanimado em política, por isso, quando você entrou, eu não tive condições. Mesmo que eu quisesse, eu não teria condições de te vetar. Porque você era uma alternativa boa. Agora, eu acho que o Lerner querendo, você está um pouco desanimado, falei para ele. Deixa o Jaime Lerner entrar e fica com duas opções, não é, para o partido. Se o Lerner estiver bem, será o candidato à reeleição. Se o Lerner não estiver bem, ele vai ser candidato a senador ou a deputado e você será o candidato a governador. Ele aparentemente até tinha concordado, mas no dia da convenção me aplicaram uma rasteira que eu perdi o rumo de casa, viu? Foi aí porque foi uma safadeza, até carta anônima contra mim, viu, para me dispor com os órgãos que eu trabalho e tal. Até isto. Governador. Gente do PSDB fez contra mim. Então esse pessoal não quer. Então eu saí fora, já transferi até o meu título para cá. E como eu não transferi minha militância, eu acho que já estou fora do partido. Terminando o nosso tempo, apenas para fechar, essa decepção com a política foi isso que, por vários convites que o senhor recebeu de Fernando Henrique, que é seu amigo, para ministérios do governo, o senhor sempre recusou? Para fechar. Olha, quando eu decidi não disputar mais e não querer mais cargo público, eu acho que eu não sei fazer as coisas pela metade, viu, Vide? Eu, quando tomei a decisão, não quero mais, era para não querer mesmo. Não é? Então, eu acho que se eu ficasse meia boca, né, aceita um carguinho aqui, outro lá e tal, eu ia acabar não fazendo bem nem uma coisa nem outra. Né? Então eu resolvi provar para mim mesmo que eu sabia fazer mais coisas além de política. E eu estou provando isso para mim mesmo. Eu não preciso provar para ninguém. Mas para mim está sendo importante. Eu estou adquirindo uma experiência muito importante hoje na iniciativa particular. Muito obrigado, governador. Terminamos aqui o programa Memória Paranaense, que hoje teve a participação do ex-governador do Paraná, José Richa. Muito obrigado também a você que acompanhou o programa. Memória Paranaense, um projeto da Fundação Inepar.